Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram há 4 meses atrás, a pergunta vai aparecer aqui. Foi uma pergunta que eu achei interessante, foi uma pergunta que me fez pensar e refletir, mas tá aí, 4 meses depois eu estou aqui para responder essa pergunta. Se você também tem curiosidade de saber como ser salvo, é nesse vídeo que você vai saber. Como cristão, eu posso afirmar para você que a minha crença é em Deus, em Jesus Cristo. E se você quer ser salvo, a primeira coisa que você tem que saber é: você precisa acreditar em Jesus. Pronto. Basicamente é isso. Ser salvo não é uma coisa complicada e ao mesmo tempo é. Por quê? Porque você precisa acreditar em Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Isso é uma coisa básica, isso é uma coisa simples. Todo cristão, ele vai te dizer isso. Mas como que você faz para conhecer Jesus? Aí você precisa da Bíblia. Não há salvação se você não conhecer Jesus. E não tem como você conhecer Jesus fora da Bíblia. Não tem jeito, não tem como. A única forma de você encontrar Jesus, de você conhecer Jesus, de você saber quem é Jesus, é através da Bíblia. Então o que eu recomendo para você? Leia o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais completos, mais detalhados. E lendo o Evangelho de Lucas, você vai entender quem é Jesus. Você vai entender a vida de Jesus desde o seu nascimento como humano até a sua morte, ressurreição e assunção ao céu. Beleza, então através da Bíblia você vai ter esse conhecimento. Você então, depois de ler o Evangelho de Lucas, você vai ler Atos dos Apóstolos, que é um livro que tem logo em seguida. Você vai pular o Evangelho de João e aí vai ler o livro de Atos. Quando você terminar de ler esses dois livros, você vai ter um monte de respostas que você precisa. A partir do momento que você conhece Jesus, você vai entender também quem é Deus. Para ser salvo, você precisa conhecer pelo menos 3 pessoas: Deus, Jesus e você mesmo. A partir do momento que você entende que você é um pecador e que você precisa de arrependimento, o outro passo é se arrepender. É reconhecer que você é pecador e que você precisa se livrar disso, que você precisa se arrepender. E se arrepender não é simplesmente é diferente de remorso. É deixar de fazer aquilo que é errado. Mas como, Guilherme? Como é que eu vou saber o que é errado, o que é certo? Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes, porque eu sei que uma das grandes confusões que existem nas religiões hoje, nas igrejas, em meio aos cristãos, é as pessoas não saberem o que é pecado. Porque cada igreja tem os seus pecados, cada um tem as suas regras. Mas como eu disse para você, lê o Evangelho de Lucas e lê o livro de Atos, você já vai entender ali um monte de coisa do que é errado. Por quê? Porque ali haverão pessoas, inclusive o próprio Jesus, dizendo o que é certo e o que é errado. E é dessa forma que você deve se comportar. Arrependimento é você reconhecer as coisas erradas que você fez e deixar de fazer elas, lutar contra aquelas coisas. Então a salvação ela é basicamente isso, é crer em Jesus. Mas para quem é Jesus, você precisa ler a Bíblia, conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, você entende quem é Jesus, de quem ele é filho, quem é Deus. Entendendo essas coisas, você entende sobre o pecado. Entendendo sobre o pecado, você entende sobre arrependimento. E aí vem uma decisão: se você vai se arrepender ou se você vai continuar praticando o pecado. Apenas acreditar em Jesus não é o suficiente para ser salvo. E por que eu digo isso? Porque bilhões e bilhões de pessoas neste mundo acreditam em Jesus. Tem muita gente que não tem dúvida nenhuma de que Jesus existiu, tem gente que sabe sobre a missão de Jesus, tem gente que acredita que Jesus é alguém histórico e não uma mitologia, uma lenda. Você vê, por exemplo, jogadores de futebol que vão lá, faz o seu gol e depois está dedicando o seu gol a Jesus. Mas essa mesma pessoa está vivendo em pecado, em imoralidade. Dedica o gol para Jesus, mas depois está num iate, num cruzeiro, praticando imoralidade, né? Então, ou seja, só acreditar em Jesus não é o suficiente. O diabo e seus anjos também acreditam em Jesus, mas eles não serão salvos. Você precisa acreditar que quando Jesus morreu,
não foi porque ele era alguém que estava sendo perseguido, alguém que as pessoas não gostavam. Existe essa mitologia, eu já vi inclusive muitos cristãos pregando isso. Não, Jesus ele foi morto porque ele era um problema para Roma. Então Roma foi lá e mandou matar Jesus. Não, Jesus foi morto porque os judeus religiosos não gostavam dele, por isso mataram Jesus. Não, Jesus ele morreu para nos livrar dos nossos pecados, para pagar a dívida que existia do pecado, e ele foi lá e pagou. Então você precisa acreditar nisso. Mas para acreditar nisso, você também precisa entender o que é pecado. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Então não é tão simples assim. E é por isso que eu digo, para se arrepender dos seus pecados, você precisa conhecer Jesus, e Jesus você conhece através da Bíblia. Então, a partir do momento que você conheceu Jesus, você entendeu quem é Deus, quem é Jesus, o sacrifício de Jesus, o seu pecado, você teve arrependimento, agora você precisa obedecer às palavras de Jesus. Jesus ele deu mandamentos, Jesus ele deu uma lista de regras. Sim, tem muita igreja que diz, olha, não existe uma lista de regras, não existe, isso é legalismo. Tem algumas igrejas, inclusive, que até pensam que não existe mais pecado, porque Jesus morreu pelo pecado, então o pecado não existe mais. Existe, e você precisa agora viver conforme os ensinos de Jesus. Vivendo conforme os ensinos de Jesus, você vai se tornar uma pessoa praticante do que Jesus ensinou, e não apenas um ouvinte. Existem aí, como eu falei, bilhões de pessoas que conhecem Jesus, sabem quem é Jesus, sabem o que Jesus fez. Mas Jesus é apenas um personagem na vida delas. Elas não se entregaram a Jesus, elas não tornaram Jesus realmente Senhor da sua vida. E agora, sabendo de tudo isso, você precisa perseverar até o fim. Por quê? Porque todo aquele que decide seguir a Jesus, obedecer a Jesus, ele começa a andar na contramão do mundo. Tudo aquilo que o mundo acha legal, tudo aquilo que o mundo acha bonitinho, tudo aquilo que o mundo acha que não tem problema, o cristão ele vai perceber que tem problema sim. Existem mais um monte de coisas que o mundo agora está praticando e que muitos cristãos acham que não tem nada a ver, que não tem problema e começam a praticar também. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, ele nada na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está indo para a esquerda, ele vai para a direita. Enquanto todo mundo está indo para baixo, ele vai para cima. Então ele anda na contramão. Se o mundo acha legal, ele não acha legal. Tudo aquilo que Jesus gosta, ele gosta. Tudo aquilo que Jesus odeia, ele odeia. Então, para ser salvo, é basicamente isso. É basicamente isso. Algumas igrejas, algumas pessoas fazem orações e às vezes eu vejo isso, inclusive em shows. Existem isso, eu acho que até no carnaval teve isso, de pessoas falando ali sobre Jesus. Ah, Jesus, vai ter aí a volta de Jesus e tal. E aquelas pessoas ali naquela festança, naquela bagunça toda, e de repente tem um momento de reflexão e aí fazem uma oração onde se entregam para Jesus, mas é uma oração da boca para fora. Muitas igrejas também têm aquela oração do pecador, né? Onde pergunta, quem quer aceitar Jesus? E aí a pessoa se levanta, vai lá na frente, repete uma oração, e inclusive a Bíblia não concorda com isso, de repetir orações. Isso é uma coisa muito errada de acordo com a Bíblia, mas a pessoa vai lá na frente, ela repete uma oração e depois ela recebe uma oração. E nesse momento ela começa a aderir à igreja. E aí, com o passar do tempo, ela está ali participando de todos os eventos da igreja, participando ali do grupo de jovens, do grupo de adultos, dos eventos e tudo mais, mas não se tornou um cristão. Ela só está indo na onda da igreja e não teve um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Jesus. Então, para ser salvo, basicamente é isso. Deixei alguns versículos bíblicos aí, anotem, reflitam, e é isso. Se você quiser dar uma sugestão de vídeo para esse canal, deixa aí nos comentários e deixa aí um gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.